10 distorções sobre o budismo. Olá, aqui é Leonardo Ota e vamos direto para o nosso vídeo sem enrolação. Bom, geralmente quando as pessoas simpatizantes ou interessados, curiosos no budismo chegam, eles já vêm com uma carga sobre vários temas e várias questões que não existe no budismo, porque alguém, provavelmente alguém que não é budista, falou para ele ouviu e provavelmente acreditou naquilo. Bom, o primeiro tópico é Buda foi um Deus. Essa é a primeira distorção. E qual é a distorção disso? Buda, ele foi um ser humano, então ele nasceu como um ser humano, ele viveu como um ser humano, né? O Buda Siddhartha Gautama, que foi um príncipe antes de despertar, ele foi um príncipe, um ser humano. Quando ele despertou como um Buda, então Buda vem da palavra Bodhi, que é desperto, acordado. Então ele despertou, acordou e saiu para ensinar a experiência que ele teve, e hoje nós falamos sobre o budismo, né? Que é como se Buda tivesse fundado o budismo em si. Então, essa questão de Buda ser um Deus é o primeiro equívoco. Inclusive, eu não sei se você sabe, o Buda morreu com uma diarreia sanguinolenta. Ele comeu, foi oferecido para ele uma carne, era uma refeição como se fosse uma iguaria com carne de porco, que estava estragada. Ele já vinha de uma doença, ele já estava um pouco doente, já estava mais velho, então ele comeu essa carne, isso desembocou assim na morte do Buda. Então ele morreu também como um ser humano. Você até vai achar aí na internet alguns livros a história da vida do Buda, que foi uma coisa miraculosa, mas isso é um mito criado em volta dele. O Buda mesmo, Siddhartha, que foi o príncipe Siddhartha Gautama, depois despertou e é chamado como Buda Shakyamuni, ele foi um ser humano como todos os outros. E até esses vídeos aqui não tem corte, se eu errar ou alguma coisa assim, eu vou simplesmente seguir. Então, segunda distorção, a imagem de um monge gordinho é do Buda. Essa é uma das maiores distorções sobre o budismo. Às vezes você já pode ter passado em frente àquelas lojas esotéricas e você vai perceber que tem como se fosse um Buda gordinho, geralmente ele é dourado, ele é sorridente, aquilo não é Buda. É uma imagem que representa um mito chinês, como se fosse um Papai Noel chinês. E na China ele é chamado de Potai. No Japão também tem, mas ele é chamado de Hotei, com H. Então, sinto lhe informar, mas essa imagem que você já viu não é do Buda. A terceira distorção é praticar o desapego te torna frio e sem emoção. As pessoas acham que você ser um praticante budista, alguma coisa, você não vai sentir mais emoções negativas e tudo mais. Então isso é uma distorção. Os praticantes budistas sentem tudo que todos sentem. Porém, coisas negativas também. Porém, a meditação budista ajuda você a não ser dominado por essas emoções. Então, essa é a diferença. Você fica preso por menos tempo com a prática, mas você sente. Isso dá em um quarto ponto, que é budistas não podem sentir raiva e devem sempre ter paciência. Isso é uma coisa super engraçada. Às vezes você é um budista, a pessoa, mas você não medita? E aí fica te julgando. Mas você não pratica isso e aquilo, você não pratica meditação, você não é budista? Como assim você tem raiva? Eu sinto lhe informar que eu sou um ser humano. Seres humanos sentem raiva, sentem ódio, sentem ganância, orgulho, apego, ciúmes, tudo como todos os seres humanos. Porém, a prática faz você não ser dominado por isso. Mas como ser humano, você vai sentir. Como um ser humano, você não é da natureza humana sentir emoções negativas. Então, isso é normal, isso é comum, faz parte. Então, não julgue outras pessoas. É uma distorção pensar que um ser humano, mesmo ele sendo budista, ele não sente emoções negativas, ele sente raiva, sim. Então, não julgue. A diferença é que, geralmente, é mais fácil para sair disso. Você não é dominado pela raiva ou por outras emoções negativas. Quinta distorção, no budismo pode-se tudo. A pessoa acha que vira budista é tipo livre. Você é livre, porém o budismo fala sobre o karma. Se você faz ações positivas, você colhe ações positivas. Então há no budismo, na verdade o karma eu vou falar um pouquinho depois, mas
há no budismo a questão dos preceitos. Então, não matar, não roubar, não... inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso. Não mentir, não abusar, não causar sofrimento através de sexualidade e não ingerir substâncias químicas, biológicas que alterem a consciência. E aí não está incluído remédios, né? Porque se você tiver num tratamento você precisa tomar, e nem chá, café em quantidades normais, todo mundo está acostumado. Então há os preceitos. Os preceitos não são mandamentos, eles são faróis que vão te ajudar a gerar menos sofrimento no mundo, tanto para você quanto para outras pessoas. No budismo não é necessário ter um mestre, outra distorção. No Theravada não há essa ênfase no mestre, no professor. Porém, nas outras escolas tradicionais, no Zen, no budismo tibetano, no budismo Zen, no Terra Pura e no Nichiren Shu, a figura do professor ela é extremamente importante. Então, se você acha que, não, todo mundo, não tem problema não, você vai cair na armadilha. Por que é importante ter um guia, um professor? Para você não cair nas armadilhas do seu ego. E aí você vai ter alguém que já passou pelo caminho que você quer trilhar e vai te orientar como um guia. Então isso ajuda muito. Ligado a isso, na distorção sobre o budismo 7, Buda não teve mestres. Tem gente que vira, mas Buda não teve mestre, por que eu tenho que ter? Outro equívoco de quem não estuda o budismo. Geralmente esses equívocos são de pessoas que não estudam o budismo, não praticam o budismo. Então o Buda, ele teve sim 2 mestres, Alara Kalama e Brahmaputra, que foram mestres ascetas dele. Então sim, Buda teve mestres. E ele ainda era Siddhartha, ele estava no caminho já praticando. E aí ele treinou com esses mestres e depois ele despertou. Depois há toda a história, né, envolvendo a vida dele, o que aconteceu. Mas sim, Buda teve mestres. Então se você vem com esse papo, principalmente o pessoal mais da New Age, não, porque não, a gente é mestre de si mesmo, que vai, agora é o item 8, somos mestres de si mesmo. Uma coisa liga a outra, né? A distorção 8 sobre o budismo é, isso é uma falácia. Nós somos mestres de nós mesmos, nós não precisamos de templos, igrejas. Tá bom, então se fosse assim, conversa com as pessoas à sua volta. Se todo mundo fosse mestre de si mesmo, de verdade, a grande maioria das pessoas não estariam tomando remédio, não estariam com depressão, ansiedade, crises de pânico, vontade de se suicidar, que são os problemas mais comuns em relação à mente, que hoje nós vemos, né, aumentou muito. Eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, mas eu posso compartilhar até de mensagens que eu recebo no Sobre Budismo. As pessoas estão extremamente doentes em relação à mente. Então, se nós fôssemos mestres de nós mesmos, esse quadro não estaria acontecendo, mas você conversa com todo mundo, está todo mundo um pouco mal, um pouco assim... falando mais tranquilamente, mas está todo mundo mal, tomando remédio, não consegue dormir, a mente agitada. Então, esse papinho de, somos mestres de nós mesmos, isso aí é a maior falácia que a galera fala por aí. Se você for no YouTube pesquisar, você vai ver um monte de vídeo sobre isso. Mas olha a vida dessa pessoa que está falando isso. Então, 9. Karma é destino a algo ruim. Essa é uma outra distorção. A palavra karma em sânscrito é ação. Ponto final. É só isso. Tem gente que fala aquela pessoa é o seu karma. É outra distorção quando estão chegando, né? Karma é ação. Então você planta ações virtuosas, você ajuda as pessoas, você colhe sementes positivas. Você planta sofrimento e não virtude, você age de uma forma não virtuosa, você vai colher sementes de ações negativas. Só isso. 10. Outra distorção, que você chegará em algum lugar sozinho, sem comunidade, sem mestre, sem orientação. Então as pessoas acham, não, o budismo é tudo livre, é tudo tranquilo, todo mundo, cada um por si. Não, o Buda, ele deixou uma das 3 joias que o Buda deixou é a Sangha. A Sangha é a comunidade de praticantes. Na Sangha você tem os companheiros, você tem um mestre, você tem orientação, você está em comunidade. Se isso não fosse tão importante, o próprio Buda não teria deixado a comunidade de praticantes como uma das 3 joias. A primeira joia é o Buda, que é esse ideal de despertar, como o Buda despertou.
o Dharma, que são os ensinamentos de Buda, e a Sangha, que é a comunidade de praticantes. Então, isso, de uma forma geral, resume essas distorções. Eu queria que você deixasse um comentário em qual dessas distorções você está ou você já esteve em relação ao budismo. Se são as 10, se é uma ou outra. Fala aqui, deixa um comentário aqui em qual é. E todo dia às 18 horas nós teremos vídeos novos aqui. Eu vou trazer mais conteúdos relacionados a isso. Comenta se você está gostando, deixa seu like, se inscreve, as coisas gerais. Então espero que esse vídeo te ajude, e se você quiser dar esses passos em relação ao budismo, quer aprender, nós temos uma comunidade online chamada Tutoria sobre Budismo, para simpatizantes budistas que não querem começar sozinho e que talvez não tenham grupos ou templos em sua cidade, quer dar esses primeiros passos. Se você quer saber mais sobre isso, tem um link aqui na descrição que vai poder te ajudar. E também todo o conteúdo daqui está em texto aqui na descrição do vídeo. Então um grande abraço, até o nosso próximo vídeo, te vejo no próximo às 18 horas.